Boa noite, pessoal. Está começando agora mais uma live. Vamos aumentar o volume aí. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Hoje, quinta-feira, né? Dia 2 de agosto. Meu nome é Suelen Paisante. Eu sou advogada no Brasil e faço parte do escritório Caldeira Paisante Advogados. Geralmente a gente tem tratado aqui semanalmente de algum assunto relacionado ao direito brasileiro, expondo lei, artigos, qual o entendimento tem sido aplicado nas decisões, para trazer a você, atualizações a respeito do direito. Muitas pessoas que nos assistem moram no exterior e falta esse contato, com informações atualizadas do Brasil. Então, a você, o nosso respeito e trazemos também essas matérias para que vocês estejam atualizados. E aqueles também, é claro, que estão no Brasil, tá bom? O Joãozinho já está dando um alô aí. Muito bem, boa noite, tá, para você. E hoje o nosso assunto é sobre direito de vizinhança. Quem nunca teve um problema com vizinhos? Quem nunca teve, pode tomar cuidado que futuramente pode vir a ter. Então, é bom que você saiba os seus direitos e que você possa se resguardar, né? A Luciana também está nos assistindo. Boa noite, Lu. Um grande abraço. A você que está nos assistindo, pode colocar suas dúvidas. Nós tratamos sobre o direito brasileiro e hoje sobre o direito de vizinhança. Muitas pessoas que nos assistem moram fora, mas tem um irmão, tem um problema, sabem de algum problema que pode ser solucionado aqui. Você pode dar dicas a quem precisa, ou talvez trata-se de um imóvel até seu em que você pode solucionar o problema assistindo a essa explicação, a essa explanação sobre esse assunto. E vamos começar então, né, gente? Eu deixei em cima aí anotado o site do nosso escritório, caldeirapaisante.com.br. Lá nós temos um blog com várias matérias, informações para que você também fique atualizado. Eliane Gomes, olá Eliane, tudo bem? E hoje a gente vai tratar do direito de vizinhança. À medida que vocês forem tendo dúvidas, forem surgindo dúvidas aí, podem colocar que nós vamos comentar a respeito do assunto, ok? Olha só, a primeira coisa, quando se pensa em direito de vizinhança, a gente pensa em direito de propriedade. Porque o direito de propriedade é o direito de gozar, de fruir, de dispor ou reivindicar alguma coisa. Antigamente, muito antigamente, quando foi criado esse direito de propriedade no direito romano, ele era utilizado de forma ilimitada. Mas depois, na fase do Renascimento, isso mudou e o direito de propriedade passou a ter limitações. Ele passou a ser utilizado com uma função social. Então, hoje, o direito de propriedade você não pode utilizar de qualquer forma, você que é proprietário de um imóvel, mas há limites de fazer ou não fazer. E dentre esses limites, o Wagner está entrando lá. Wagner, boa noite, Lu, um abraço. E dentre as funções sociais do direito de propriedade está o direito de vizinhança, tá? Ah, Eliane, tia do Marquinho da Thalita. Ô, Eliane, eu conversei com ele agora. O Marcos, olá, doutora, eu sou o Marcos, que conversamos agora. Eliane, a minha tia que te falei. Ok, boa noite para vocês, tá? E fiquem à vontade para participar, para perguntar. Nós estamos falando hoje sobre o direito de vizinhança. Nós estamos tratando das limitações do direito de propriedade, que hoje a gente não pode utilizar mais a propriedade de forma abusiva como antigamente. Hoje existem limites, e um desses limites é o direito de vizinhança. Olha só, em resumo, o que a gente vai tratar aqui hoje, o direito de vizinhança, ele diz respeito a limites, a afronta da saúde, do sossego e da segurança dos vizinhos. A lei protege a saúde, a segurança e o sossego dos vizinhos. Então, se há algum problema, se há algum conflito prejudicando esses pilares que são protegidos pela lei, há sim que ser movida uma ação, há sim que haver uma intervenção judicial para que seja cessado, ok? Quem são os nossos vizinhos? O Keoma também está nos assistindo. Keoma é meu esposo. Um grande abraço, meu bem. É advogado também, trabalhamos juntos. Um grande abraço.
O Joãozinho tá falando que mora em Boston. Nós temos pessoas ouvindo de vários lugares. O nosso escritório está situado em Montana, mas existem várias pessoas em Boston que nos assistem, em Newark. Então, gente, olha só, tratando sobre o direito dos vizinhos, a gente precisa entender primeiro quem são os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos não são só aqueles que dão continuidade. Eu moro aqui e fulano mora aqui ao meu lado esquerdo, o outro ao meu lado direito, não. Vizinhos são aqueles que podem interferir no sossego da gente. Não importa se, por exemplo, a fuligem de uma queimada feita em uma fazenda, quilômetros de distância, veio parar dentro da sua casa. Esse é o seu vizinho também. É aquela pessoa que pode interferir no seu sossego. Ela é considerada o seu vizinho e contra ela você pode mover ações judiciais se necessário for. Olha só, quando a gente entra com ação judicial, a gente tem que ter muito cuidado em saber contra quem entrar. Entrar sempre contra o proprietário ou contra o possuidor, por exemplo, aquele que alugou o imóvel. Vai depender do dano que você está sofrendo. Perdão, gente, parou aqui que veio uma ligação. Por exemplo, o dano do som alto, poluição sonora. O seu vizinho liga som muito alto. O que acontece nesse caso? Nesse caso, você vai entrar com... Ok? Porque tem uma pessoa ligando aqui. Alaine, sou de Penápolis, São Paulo. Oh, que bacana, gente de São Paulo também nos assistindo. Então, você vai entrar contra o possuidor do imóvel. Você vai entrar, então, contra aquele que alugou, se não é o proprietário. Então, nem sempre é contra o proprietário. Agora, por exemplo, foi feita uma estrutura mal feita e está dando infiltração no seu imóvel, aí sim, aí você pode entrar contra o proprietário para ser ressarcido, ok? Então, tem que ver de onde provém o dano para saber quem realmente vai poder resolver o seu problema. Olha só, quando a gente trata de limites do direito, os limites da propriedade através do direito da vizinhança, a gente tem alguns temas a tratar, como por exemplo o mau uso da propriedade. O mau uso da propriedade é quando há uma interferência anormal na propriedade. Agora é o seguinte, nós vamos tratar dessas interferências aqui e a gente tem vários exemplos. Olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de decisões que nós fomos vendo. Por exemplo, manutenção de animais, gatos sem condição de higiene no apartamento. Construção de aterro junto à parede divisória gerando infiltração no imóvel. Vamos mais. Uso de produtos tóxicos em lava-jato. Produção excessiva de ruídos, infiltrações, produção de fumaça decorrente de churrasco. Olha só, essa decisão é muito interessante. Desaterro, né? A pessoa fez um desaterro e provocou uma erosão, causando o abalo da estrutura do proprietário, né? Então, olha só, o mau uso da propriedade faz com que haja uma interferência judicial. Entretanto, é necessário que a gente coloque o Estado bem acima, porque nesse tema entende-se que se a obra ela for justificada pelo interesse público, por exemplo, a construção de um metrô, por exemplo, ainda que abale a estrutura de algumas casas, ela não será paralisada. O município, aquele que está construindo, ou o Estado tem que ressarcir, mas não se faz necessário paralisar a obra nesses casos. Então, a gente vê que o direito de vizinhança realmente ele é contra particulares, tá? Marcos André, boa noite, tudo bem, Marcos André? Olha, nesse tipo de ação, o que o juiz vai verificar em ações como essa? Vamos lá? O juiz que vai verificar ações, julgar ações como essa, ele vai verificar se houve exercício regular do direito ou abuso de poder, porque tem vizinho que pratica determinado ato só por picuinha. A gente viu uma decisão recente, agora eu estava lendo, sobre um vizinho que colocou um poste que impedia a passagem
de caminhão do seu vizinho. O proprietário colocou um poste que impedia a passagem do caminhão do seu vizinho. Poderia entrar carro pequeno, mas caminhão não poderia. Então, ele não tinha necessidade de colocar aquele poste ali, ele poderia colocar em outro lugar, mas ele quis colocar ali, impedindo a passagem. Nesse caso, o juiz vai averiguar se é um exercício regular do direito ou se você está fazendo aquele ato que parece lícito, fazendo aquele ato por picuinha, né? A gente diz no direito espírito de emulação, né? Se trata de picuinha. Então, outra coisa que o juiz vai ver também é a localização da sua propriedade. Onde que ela está? Ela está em bairro residencial? Ela está em bairro industrial? Tudo isso tem que ser averiguado. O juiz vai ver também a tolerância do homem médio, a tolerância ordinária entre vizinhos. Porque o que incomoda um pode não incomodar outro. É como se o barulho numa cidade do interior é diferente daquele produzido no centro de uma cidade, de uma grande cidade. Então, o que o juiz vai averiguar a respeito da tolerância é o entendimento do homem médio. O que o homem médio entende? Está sem áudio, olha, o que a Oma está falando que está sem áudio. Vocês não estão ouvindo? Quem está assistindo, coloque aí, por favor. Por gentileza, a Edna, coloca aí para mim. Olha só, a Edna está falando, doutora, vi um vídeo onde um homem está ensinando imigrantes a invadir as residências quando o dono ou inquilino não está em casa. E ainda pede para que os invasores, mesmo com a polícia, não abandonem o imóvel. Ainda pede que eles mandem que os verdadeiros donos entrem na justiça. Ok, o Marcos André está respondendo que tem áudio sim, está ouvindo, né? Obrigada. Ótimo, obrigada. Olha só, a Edna fez uma pergunta aí. Edna, olha só, eu trato do direito brasileiro, então eu não posso te dar uma opinião assim fundamentada nesse assunto que você perguntou, porque você está falando de um direito dos Estados Unidos, né? Você falou ensinando imigrantes, você está nos Estados Unidos, então deveria ser um advogado que trabalha com essa área no exterior, tá bom? A Solange Mantena, a Solange é minha mãe também, ó, fã de carteirinha. Mãe, um grande beijo, tá? Obrigada por você estar aqui participando com a gente, tá ótimo o som. Então tá bom, obrigada. Então, gente, olha só, o juiz ele vai averiguar qual a tolerância do homem médio, né? A Edna, você não está... Você está no Brasil, Edna? Pode colocar aí pra gente que eu vou responder a sua pergunta. Olha só, se você estiver no Brasil, deixa eu adiantar a resposta aqui. A lei nos permite ao proprietário e ao possuidor defender sua propriedade, tá? Até no limite, até por atos justos, tá? Por exemplo, uma pessoa está invadindo a sua propriedade, você não vai matar ela, um exemplo, mas você pode chamar a polícia, pedir para tirar, empurrar, é como, por exemplo, a gente vê invasões de terras em que ocorre muito disso. Então, coloca aí em qual cidade você está para que você seja melhor orientada, mas a lei nos permite defender a nossa propriedade em uma proporção justa, tá bom? Justa do ato ilícito da outra parte, tá? Então, vamos lá, gente. O juiz, então, vai analisar tudo isso. Invadiram. O Marcos André colocou aí, ó. Isso aconteceu comigo faz uns 5 anos. Invadiram uma propriedade minha. Gente, olha só. Quem tem imóveis que está longe do Brasil tem que ter maior cuidado, tá? E quem está aqui, por exemplo, e mora longe do seu imóvel, deve sempre pedir alguém para olhar, porque isso é muito sério. Com o tempo, isso pode gerar até um direito ao uso capião, tá?
daquele que não olha, aquele que é negligente com seu imóvel. Então, deve-se tomar as medidas, tá? E na maioria dos casos, quando se trata de uma posse injusta, a lei fixa o prazo de 1 ano e 1 dia para que você receba uma decisão imediata do juiz, tá bom? Então, você precisa tomar as precauções mais rápido, não deixar passar, tá? Que a lei tem esse limite, é um prazo prescricional. Olha só, então, gente, a gente está falando do mau uso da propriedade, o juiz analisa essas questões, a gente deu inúmeros exemplos aqui, e o prazo para a gente fazer essa reparação são 3 anos a partir do dano, tá? Se o dano já ocorreu, por exemplo, uso de produtos tóxicos em lava-jato, seu filho deu alergia por isso, já deu alergia, o dano aconteceu. A partir daquele dano, conta-se o prazo de 3 anos. Mas, por exemplo, se a situação for continuada, se a situação não parou e o vizinho continua te prejudicando, não se conta esse prazo prescricional de 3 anos. E aí você pode entrar a qualquer tempo, tá bom? Olha só, então, esse é o primeiro ponto sobre o mau uso da propriedade. O segundo ponto seria o seguinte... sobre as árvores limítrofes. O que se entende? O tronco na linha divisória se entende que pertence aos confinantes, a ambos, tá? E se a raiz do prédio, prédio, quando eu falo prédio, gente, é porque a gente trata no direito imóvel como prédio, tá? Mas pode ser imóvel também. E se a raiz do imóvel, ela invadir o imóvel vizinho, ela pode ser cortada, independente de indenização ou notificação. Você não precisa avisar o seu vizinho que você vai cortar a raiz. Entretanto, você tem que agir de boa fé. Se essa árvore cair e machucar alguém, ou se essa árvore morrer, você pode sofrer uma ação de indenização, tá bom? E essa ação de indenização, o juiz vai fazer uma avaliação e mandar você ressarcir o seu vizinho. Então, tudo pode ser conversado, tá? Você não precisa notificar, mas você pode até avisar o seu vizinho, mas a lei te permite cortar desde que não gere prejuízos. E sobre os frutos, o que cair no solo do vizinho pertence a ele, tá? Os frutos pertencem ao dono do solo onde caírem, a lei nos diz. Vamos ver. Outro assunto interessante é o seguinte, quando se trata de direito de vizinhança, é a passagem forçada. Se alguém possui um imóvel sem acesso à via pública, ele poderá requerer que o vizinho lhe dê passagem. Isso é passagem forçada. Só que existem alguns requisitos para que essa passagem forçada realmente ela existe. Quais são? A gente diz encravamento do imóvel, quando ele não tem saída na via pública, ele não tem nenhuma saída. Então, esse imóvel está encravado, só que esse encravamento tem que ser natural, porque ele não pode ter sido provocado pelo proprietário ou nenhuma outra pessoa. Ele tem que ser absoluto, tá? Absoluto porque não pode ter via de acesso, não pode ter porto, não pode ter nascente. Realmente, ele tem que estar absolutamente encravado. E ele tem que ser necessário, não é algo que o proprietário queira para conforto ou sua necessidade, é algo que realmente é necessário, é uma passagem forçada que realmente se faz necessário, senão não tem como entrar ou sair desse imóvel. E a lei nos indica que há duas maneiras de se obter a passagem. Pode ser por servidão. Servidão é quando você compra aquele direito e você coloca em escritura pública. E aí aquela pessoa que comprar o imóvel, se ele for vendido, ela vai ter que respeitar o seu direito, porque você comprou e ele tornou-se um direito real e consta na sua escritura e na escritura do seu vizinho. Um exemplo é a possibilidade de transitar no imóvel vizinho que possui nascente para colher água. O proprietário pode fazer esse acordo com o vizinho. Olha, eu quero colher água já que você tem nascente, vamos fazer essa servidão? E constar essa servidão
lá na escritura de ambos os imóveis, tá? Mas quando a gente diz passagem forçada, a gente diz sobre direito de vizinhança e, diferentemente da servidão, ela diz respeito à necessidade. A servidão ela é muito usada para melhoramentos da área, para maior comodidade do proprietário. O direito de servidão não, ele é realmente uma necessidade. E o juiz ele vai aferir o seguinte, ele vai escolher o modo menos gravoso. Por exemplo, o proprietário tem 3 vizinhos. Onde que é o modo menos gravoso? Onde ele deve passar? Qual é o acesso que ele deve ter para ser menos gravoso para os vizinhos? Então, é aquele acesso ali que será escolhido. E o juiz também vai mandar fazer uma perícia, ele não vai escolher isso por fotos. Ele vai mandar fazer uma perícia e a perícia vai mostrar qual é a necessidade do imóvel que está encravado e a partir dessa perícia ele vai tomar a decisão dele, tá? E não é de graça a passagem forçada. O juiz também vai fixar uma indenização para que o proprietário que necessita da passagem forçada, ele pague ao vizinho por essa passagem e aí depois ele dá a decisão final no processo, tá bom, gente? Então, assim, essa passagem forçada, é interessante lembrar que ela não se aplica a bem público. Você não pode pedir uma passagem forçada para um bem considerado público, tá? É só entre particulares, tá bom? Outra coisa também que diz respeito ao direito de vizinhança é a passagem de cabos e tubulações. Um exemplo é quem necessita fazer tubulações de esgoto para ligação na via pública e ele precisa passar por um imóvel até chegar na via pública, então ele precisa adentrar na propriedade do vizinho para que isso aconteça. E ele tem esse direito? Ele tem esse direito. Só que, para isso, ele deve receber uma indenização se houver desvalorização da área do vizinho, ok? Sempre deve ser feito do modo menos gravoso, não é o modo como ele quer, é o modo menos gravoso para o proprietário do imóvel. E não pode haver outra possibilidade. Se tiver como passar na rua e ele quer passar na casa do vizinho. Não, ele vai passar na rua. Ele não precisa usar a casa do vizinho para isso. Então, a única possibilidade tem que ser a casa do vizinho para que ele possa utilizar-se dela, tá? E outra coisa, gente, se essa instalação que o vizinho quer fazer na propriedade, né, ela vier na propriedade do outro, ela vier oferecer riscos, ele tem que ser exigido dele obras de segurança, tá? Então, ele precisa tratar com segurança o imóvel que ele está utilizando para passar os tubos, as tubulações, cabos que ele necessite, tá bom? A questão da indenização é só se houver desvalorização do imóvel, tá bom, gente? Olha, tratamos também, quando falamos em direito de vizinhança, nós tratamos das águas. Além do Código Civil aqui, nós temos no Brasil o Código das Águas, o decreto 24643/39, que diz assim que o vizinho é obrigado a receber as águas que fluem naturalmente do prédio superior. Mas é diferente das águas que são recebidas artificialmente, tá bom? O Daniel tá entrando aí, Marcos André tá perguntando se eu vou voltar aqui mesmo. Espero que volte, Marcos André, em breve, tá? Daniel, você chegou agora, nós estamos falando hoje sobre o direito de vizinhança, tá? Se você quiser perguntar, fazer alguma pergunta, pode colocar aí onde você está, tá bom? Fique à vontade, prazer todo nosso. Então, gente, nós estamos falando agora da questão das águas. O vizinho, ele é obrigado a receber as águas que fluem naturalmente do prédio superior. É diferente daquelas que fluem artificialmente, tá? Essa construção aí do artificialmente, isso aí pode ser modificado. Por exemplo, vizinhos que fazem tubulações que com essas tubulações caem mais água ainda no prédio vizinho. Então, isso aí pode ser alterado, tá? O artigo 1290 do Código Civil diz que o proprietário de nascente ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades do seu consumo, não pode impedir ou desviar o curso natural das águas. Isso aqui a gente está falando de
nascentes, a gente não pode desviar o curso das nascentes, tá? Direito ambiental prega muito isso e a polícia ambiental fica de olho, porque isso é crime, né? Constituído crime aqui no Brasil. Então, não se pode desviar o curso natural das águas. Você pode fazer uso. Tem uma nascente na sua propriedade? Use à vontade e deixa seguir. Você também não pode represar a nascente, ok? A represa, gente, você pode construir uma represa, sim, a lei permite. Entretanto, se essa construção ela causar prejuízos ao dono do prédio invadido, ele poderá requerer indenização. E a lei diz que dessa indenização poderá ser descontada a vantagem que ele obteve com essa represa, ok? O Jário de Lima está entrando aí, o Bob Silva, muito boa noite a vocês. Nós estamos tratando hoje sobre o direito de vizinhança, tá? Gente, um fato interessante que eu esqueci de mencionar no primeiro ponto sobre o mau uso da propriedade a respeito do som. Hoje aqui no Brasil nós temos uma lei federal, há muito tempo, né? Já existe essa lei federal e ela fixa, né, quantos decibéis, e no final aqui eu vou ler para vocês, tá bom? O Lucas Soares, muito bom, boa noite, tá? Então a gente acabou de falar sobre as águas agora e vamos continuar. A gente vai falar agora sobre o direito de cercar os prédios. Cada um tem direito de cercar no limite da sua propriedade, tá? Sendo que cercas vivas, né, por exemplo, toco de árvore ou árvores no limite do terreno, elas devem ser retiradas com mútuo consentimento. Outra coisa, gente, tapagem especial. Por exemplo, uma tapagem feita para os animais do vizinho não passarem para o seu prédio. Essa tapagem ela deve ser custeada por aquele vizinho que der causa à sua necessidade. Então, se foi o seu vizinho da direita, é ele que deveria pagar, é ele que deve pagar essa tapagem especial, ok? E em relação aos muros, a lei compreende que os dois são responsáveis pelas despesas de construção, tá bom? Se o seu vizinho, por exemplo, não quer pagar o muro, vamos fazer... não quero pagar, não. Você pode fazer e pode cobrar judicialmente metade das despesas gastas no muro, tá? Porque ele tem vantagem a respeito disso. Ele está aproveitando também da cerca, da divisória que foi feita por você, ok? E quando a gente fala sobre limites sobre entre os prédios, a gente fala também sobre parede meia, gente. Aquela construída... aquela que encontra limite entre os prédios. E a lei condiciona o uso dessa parede meia. Olha só, ela não pode colocar em risco a segurança. Eliana, a Majba, a Eliana, Penha, olá, muito boa noite a vocês. A parede meia, ela não pode colocar em risco a segurança, tá bom? O Lucas, ok. Então vamos lá, sobre a parede meia. E a gente pode utilizar essa parede meia até a metade da sua espessura, tá bom? Por exemplo, você vai pendurar um quadro, você pode bater o prego, mas o prego, parafuso, não pode ultrapassar a metade dessa parede, porque aí já chegaria na parte do seu vizinho, ok? Não se pode colocar nessa parede armários ou obras semelhantes em razão do barulho, porque o tempo todo é parede meia, o vizinho vai ouvir barulhos, é algo que você usa muito. Já pensou? Coloca panela e toda hora você tá pegando, isso gera muito barulho e tira o sossego do seu vizinho, tá? Não pode colocar nessa parede meia também fornos, chaminés, aparelhos e depósitos suscetíveis de infiltração. Só que a lei permite que chaminés ordinárias e fogões simples de cozinha e chaminés normal possam ser colocados, entendeu? Então, aqui ela fala aqueles fornos que esquentam a parede, que vão prejudicar a saúde do seu vizinho, não fogão normal, tá? Existe até o dispositivo que diz, que o fogão de cozinha é permitido, ok? E
tudo que for afrontar o sossego do seu vizinho, você vai ter que avisar. Eu vou, como o exemplo que eu dei, colocar um quadro. Então, você vai usar a furadeira, ó, avisa o vizinho, olha, eu vou colocar um quadro hoje, então vai fazer um barulho aí. É necessário que haja essa comunicação para evitar problemas, tá? E agora a gente vai falar sobre o direito de construir, que envolve também o direito de vizinhança. A lei, quando se fala em direito de construir, ela determina que as pessoas obedeçam às determinações públicas. É a primeira coisa. Existem os regulamentos administrativos e deve-se obedecer a isso, porque senão a qualquer hora a administração pode pedir para demolir, tá? O imóvel. Mas existem também as limitações entre os vizinhos, entre os particulares, que nós vamos falar aqui. Primeira, o beiral de um telhado ele não poderá despejar goteiras sobre o imóvel confinante. Olha só. Segundo, não é possível abrir janelas ou construir terraço a menos de 1,5 m da linha divisória. Existe esse limite, a lei coloca esse limite de construção de janelas, de varandas, de terraço a 1,5 m da linha divisória. Acontece que, se houver, por exemplo, entre os imóveis uma rua, uma estrada, não precisa obedecer esse limite, tá? Esse limite é se os imóveis forem confinantes, ok? Olha só. Agora, se existe um muro que vede a visão do prédio vizinho, a janela poderá ser aberta com distância de 75 centímetros. Então, gente, se tem um muro e irá se fazer uma janela perpendicular, pode-se obedecer o limite de 75 centímetros, diferentemente se não tivesse o muro, ok? Não tendo muro é 1,5 m, sendo que para varanda e para terraço sempre vai obedecer o limite de 1,5 m e não o de 75 centímetros, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí que eu explico mais, tá? E abertura para luz e ventilação. Olha só, pode ser construída sim, as básculas, né? Chamadas básculas, na medida de 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento, construídas acima de 2 metros de cada piso, tá bom? Aí aqui não precisa se obedecer a 1,5 m, pode se construir na linha divisória, sendo que seja esse o limite, 10 centímetros de largura, 20 centímetros de comprimento e acima de 2 metros. Se passar dessa medida, já é considerado janela. Okay? E se for considerado janela, o que acontece? O proprietário do imóvel vizinho, ele pode, no prazo de 1 ano e meio, pedir para ser tapado aquela janela. Se passou o prazo e ele não fez aquilo, ele perdeu o direito dele de fazer. Mas nada impede que ele depois suba um muro dentro do seu terreno e feche a luz, a iluminação do outro, mesmo que o outro seja prejudicado. O que foi prejudicado primeiro com a janela, ele pode sim subir esse muro, tá bom? Ó, Bob, boa noite. Comprei uma casa, já veio com muro. O pedreiro avançou um tijolo para o lado do vizinho. Ele falou que não dá nada, mas eu fico apreensivo. O que eu faço a respeito? Já veio com muro. O pedreiro avançou um tijolo para o lado do vizinho. Ah, tá. Olha só, vou te dar uma orientação. Você pode fazer uma declaração em cartório, tá? Ele falando que não tem problema, né? Ele falou que não tem problema, isso. Ele falou que, isso não dá nada, né? E olha, outra coisa também. Tem o prazo, né, para entrar com a ação. O que ele pode requerer de você é uma ação de indenização. Ele pode indenizar pela parte que você comeu do terreno dele, tá? Agora, o que eu te oriento? Leva ele num cartório, faz uma declaração, já que ele falou que não tem problema nenhum, que ele tem ciência de que
que você utilizou um pouco mais, né, da área, e aí se ele entrar com ação futuramente, o juiz vai saber que você agiu de boa fé e que você não tinha intenção de prejudicá-lo e que ele tinha ciência disso e que vocês chegaram até a acordar a respeito desse assunto, tá bom? Mas é sempre bom ter um documento público, ok? Olha só, gente, então, em caso de construção, se a construção foi feita errada, o que eu posso fazer? Eu tenho prazo de 1 ano e 1 dia para modificar, a partir do fim da obra, né, para modificar isso. E somente não existe esse prazo decadencial que eu falei, somente não existe para municipalidade, não existe, tá? Só entre particulares vai existir. Eu posso pedir a demolição da obra após a obra, ou eu posso, durante a obra, pedir a paralisação da obra. Fato interessante, considera-se obra em andamento aquela que não chegou na fase de acabamento ainda, ok? Se já está na fase de acabamento, a obra está acabada. Ô Bob, deixa eu te falar. Se eu entendi mesmo a sua pergunta e se ficou respondido, coloca aí para mim, tá bom? Para eu saber que tá ok. Então, considera-se obra em acabamento aquela que ainda não entrou em andamento, a que não entrou na fase de acabamento. E, gente, sempre quando... Ok, muito obrigada. Sempre quando a gente vai entrar com ação desse tipo contra o vizinho, a gente tem que perguntar o quê? No direito de construir, a gente tem que perguntar para a gente mesmo, está havendo prejuízo? Houve prejuízo? Porque é isso que a gente vai ter que provar judicialmente. Se houve prejuízo, porque se não tiver havido prejuízo para mim, quem vai poder entrar contra essa pessoa é a municipalidade. Eu, como particular, só posso entrar se houver prejuízo. Edson Oliveira Melo, oi, boa noite, tudo bem, Edson? Seja bem-vindo. Nós estamos falando aqui a respeito do direito de vizinhança, tá? No direito brasileiro. Então, gente, a gente tem que provar que houve prejuízo, porque se não houver prejuízo, não é problema dos particulares, ok? E tratando dessa questão também de direito de vizinhança, existe o deslocamento de terra. O artigo 1311 do Código Civil diz que há necessidade de se fazer obras acautelatórias, deve-se fazer. Mas, ainda que se essas obras forem feitas e houver prejuízo para o vizinho, aquele que fez a obra, ele deverá ressarcir. Então, trata-se de uma responsabilidade objetiva que independe da culpa do vizinho que fez a obra. Se for mexer com demolição e prejudicar o seu imóvel, ainda que tenha havido obras acautelatórias, precauções, ele tenha tomado todas as precauções possíveis, ele precisará te ressarcir, tá bom? Olha, e quando o vizinho não quer contribuir financeiramente, mas ele será beneficiado com o muro, quais são os meus direitos? Olha só, você pode fazer o muro, junta todas as notas fiscais, tá bom? De pedreiro, pega recibo, o pedreiro será uma testemunha também e cobra a metade dos custos, você pode cobrar a metade dos custos na justiça. Tá bom? Hoje nós temos juizado especial que nem de advogado precisa. Você pode entrar sozinha já com as suas notas e requerer no Brasil, né? Tô falando do juizado especial aqui do Brasil e requerer metade dos custos, tá? Metade das despesas, tá bom, Edna? A Cida Batista, boa noite, tudo bem? Então, gente, em caso de deslocamento, independentemente das precauções tomadas, a parte que foi prejudicada sempre terá direito ao ressarcimento, tá bom? Pedido de danos morais. Nem sempre é cabível em uma relação de vizinhança pedido de danos morais. Por quê? O juiz pode entender que é um mero aborrecimento, que são acontecimentos que acontecem no dia a dia com qualquer pessoa comum e que aconteceu com você e que não gerou danos morais, não gerou aquele abalo que faz com que insira os danos morais. Então, tem que ter muito cuidado com isso, nem sempre o pedido de danos morais feito judicialmente é atendido, ok? Agora, eu vou ler para vocês
a questão dos decibéis. O que acontece? Quando alguém estiver com som muito alto e você quiser reclamar, é preciso que chame a polícia ambiental, que ela tem o decibelímetro, e ela que vai fazer a medição. Perdão, alguém ligou aqui. E ela que vai fazer a medição de quantos decibéis, né, do ruído, qual a quantidade desse ruído, e aí você vai poder fazer o boletim de ocorrência e reclamar judicialmente, posteriormente, né, de forma judicial. Então, existe uma lei federal que diz a respeito do limite de decibéis e diz assim: em zonas residenciais, o limite do ruído permitido é de 50 decibéis, o equivalente ao choro de um bebê, entre 7 da manhã e as 22, né, às 10 horas da noite. Das 22 às 7 da manhã, o limite cai para 45 decibéis. Então, zonas residenciais, 50 decibéis no horário comercial até 10 da noite. E de 10 da noite às 7 de manhã, 45 decibéis. Agora, quando se trata de zonas mistas, comerciais e residenciais, são permitidos durante o dia 65 decibéis, que são compatíveis com o latido forte de um cachorro durante o dia, e entre 45 e 55 decibéis das 22 horas até as 7 da manhã. Então, 65 e 45 a 55 na parte da noite, ok? Então, essa é uma lei federal, 3688, e essa lei federal prescreve, mas até o município, ele pode também ter suas determinações a respeito do som, tá? Mas é importante que, caso você venha reclamar deste assunto, você tenha averiguado por esse aparelho, pelo decibelímetro, a quantidade dos decibéis, tá? Não adianta fazer só um boletim de ocorrência, isso custa muito tempo, isso custa muitas testemunhas, então o caminho mais curto seria medir pelo decibelímetro, tá bom? Olha só, gente, muito obrigada pela participação de todos, tá? Se alguém tiver uma pergunta, pode colocar aí ainda, que a gente vai atender. Hoje nós falamos sobre o direito de vizinhança. Toda semana, né, a gente tenta trazer um assunto diferente para que não fique chato, né? Para que as pessoas possam participar e seja agradável, possam aprender também, tá? Ó, o Rodrigo, boa noite. Se eu moro em um prédio, o vizinho vive colocando o carro dele na minha vaga e eu já pedi para não colocar mais na minha vaga. Olha só, Rodrigo, cada prédio tem o síndico e existem as atas, o que é convencionado, tá? Entre os condôminos. Então, o que eu te oriento? A pegar o regulamento do seu prédio para saber, tá? Qual decisão você tem que tomar. Por quê? É muito mais fácil você ter acesso a ele através do síndico do seu prédio do que judicialmente, entendeu? A gente não precisa ir com tanta força de início. Então, faça isso. Procure o síndico, olhe o regulamento do seu prédio e veja o que tem que ser feito. Talvez vai ser uma notificação feita através do síndico, tá? E não uma notificação extrajudicial feita por cartório. Então, vá pelo modo mais fácil, menos gravoso, para que vocês resolvam isso, tá bom, Rodrigo? Ó, gente, um grande abraço. Coloca aí, Rodrigo, se eu respondi a sua pergunta, se há mais dúvidas. E aí, se não tiver, a gente conclui, tá? Agora aqui são 7h50 no Brasil, 6h50, né, horário dos Estados Unidos. E a gente vai concluir, tá bom, Rodrigo? Muito obrigada pela participação de todos. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com outro assunto. Obrigada, tá, gente? Até logo.